Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É cada vez mais nítida a cegueira espiritual deste século, que tenta incansavelmente provar que o errado está certo e que o certo está errado. Nas escolas, a luta pela ideologia de gênero tem tido mais peso do que a luta pelo aprendizado intelectual das crianças. Convencer de que o indivíduo pode negar sua natureza biológica, criada por Deus, se tornou pauta frequente para partidos políticos da esquerda. Enquanto isso, famílias conservadoras e fundamentalmente cristãs lutam para não anular os valores da família e fazer prevalecer os princípios divinos. E é aí que o cristianismo ganha cada vez mais ódio por parte daqueles que seguem o Deus deste mundo, pois consideram a Igreja do Senhor Jesus a grande ameaça que impedirá os seus projetos de se cumprirem. Ou seja, servir ao Senhor Jesus está se tornando sinônimo de conflitos e, em algumas partes do mundo, a ameaça tem sido mais acentuada. A Somália, Eritreia e Sudão estão entre os primeiros de uma lista mundial de perseguidores dos cristãos. Os moradores destes países do continente africano são vítimas de abusos e falta de garantias das práticas religiosas pelo simples fato de servirem a Deus. Sofrem preconceito, exclusão, violência e chegam ao ponto de serem privados de comida e água. Por lá, grupos extremistas já fizeram centenas de vítimas. Já são mais de 340 milhões de servos de Deus perseguidos em todo o mundo. Com essa triste realidade, já foi possível criar a Lista Mundial de Perseguição aos Cristãos 2021. E quem encabeça essa lista é a Coreia do Norte, líder de perseguição aos cristãos por 20 anos consecutivos. Quando o morador local é descoberto como cristão, pode ser levado para campos de concentração ou mortos com toda a família. Para os países contidos na lista, destruir as igrejas é fundamental para impedir a propagação cristã. Tudo isso com um governo que lidera tais atos. E com a pandemia, alguns países aumentaram as ameaças a quem professa a fé em Deus. No Paquistão, Índia, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a ajuda aos cristãos foi negada a ponto das autoridades locais restringirem o acesso a alimentos e medicamentos. A China tem trabalhado intensamente para proibir a liberdade religiosa, chegando ao ponto de demolir templos, restringir cultos, impedir menores de 18 anos de congregar. Além disso, em algumas igrejas onde o culto é permitido, o governo comunista vigia os frequentadores E se Jesus Cristo voltasse nos dias de hoje? E se Jesus Cristo voltasse nos dias de hoje como uma travesti? Não era o meu próximo como assim mesmo? Não era pra ser assim? Então, estando aqui nesse palco hoje, um falso viva a liberdade, porque liberdade pra quem? Liberdade pra quem? Pra quais corpos? Para os corpos gays, lésbicos, transexuais, travestis. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim. Toda a cadeia produtiva da maconha
E acho que esse projeto de lei ele quer construir uma nova política de drogas, uma política de drogas que garanta liberdades individuais, mas também reduza o número de mortes produzido pela guerra às drogas. Essa guerra às drogas é uma guerra aos pobres, na verdade, porque ela não acontece da mesma maneira no território, né, nos territórios da cidade. Ou seja, a guerra às drogas está apenas nas favelas, está apenas nas comunidades, nas periferias, né, nunca está nas áreas nobres. Então, portanto, é uma guerra aos pobres. O projeto quer incidir sobre o encarceramento em massa, ou seja, tem muita gente presa só por portar um baseado, e isso é injusto, isso é muito injusto, e em geral quem é preso é pobre, preto. Então, maconheiros do mundo, univos, saiam do armário e vamos defender uma nova política de drogas. Uma nova política de drogas.